E já tenho cá, sim, deste lado, um convidado aqui do nosso programa, Zainadine Daoud, que é assim teólogo, para falar da questão da religiosidade, né? Religião como identidade. Antes de mais, muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Saudar a todos, saudar lá em casa. Começarmos em nome de Deus, clemente seja, o misericordioso. Exato. Indo ao nosso tema, a religião como identidade. De facto é uma identidade. Talvez alguns olhem como uma identidade cultural, mas é vasta. Indo ao exemplo, no nosso cotidiano, todos sabem, todos presenciam. Quando nasce uma criança, o que é que faz? Há um ritual que faz da forma religiosa. E todos nós, quando perdemos a vida, saímos desta terra, temos que fazer um ritual que é da religiosidade também. Quer dizer, todo o nosso percurso é isto. Logo ao nascer já nos mostra que este é o nosso bilhete de identidade. Aliás, enquanto bilhete de identidade emitimos com o passar do tempo, esta religião já nascemos com ela, já nascemos dentro dela. E é isto que poderá nos guiar pela vida, pelo tempo todo que nós vamos permanecer aqui. Eu quero fazer uma pergunta relativa mesmo à religião. Quando é que nós falamos ou dizemos que é uma religião? O que é, no entanto, que tal a religião? Como é que a gente pode definir isso? Eu não vou definir a religião de uma forma restrita, mas vejo de uma forma ampla. Ampla, sim. A submissão a uma entidade com devoção, rebaixar, entregar-se completamente a uma entidade e achar que aquela entidade poderá fazer o quê? Regular a sua vida, pode chamar-se de religião. Quando vamos à história da essência da religião. Como é que a religião, de acordo com os historiadores, não de forma teológica, eles dizem que a religião nasceu na tentativa do ser humano refugiar-se a alguma coisa que teme. Por exemplo, se eu tenho um relâmpago e vejo que o sol pode me defender do relâmpago, então eu me submeti ao sol, venerava o sol. Então tomar alguma entidade como protetora daquilo que eu temia, já isso formava a religião. Okay? Então, de uma forma teológica, religião é acreditar que existe uma força divina, suprema, que esta é capaz de regular a sua vida cotidiana. Então, entregando, obedecendo as leis todas, como foram escritas ou como foram reveladas a partir dos anjos, aos seus mensageiros, os mensageiros aqui enviados na terra. Então, esta força divina, não é? Ou esta identidade divina, é que chamaríamos de? Religião. Religião. Sim, religião teologicamente, estamos aqui a falar teologicamente, sim. Não de uma forma religiosa. É que nós temos o entendimento que religião como é que eu posso dizer? É a identificação de um segmento que um determinado grupo social se dirige, não é? É mais ou menos o que esteve aqui a dizer. Digo isso porquê? Porque existem várias seitas, permita-me dizer isso. Eu não sei se seita e religião são coisas diferentes, né? Mas existem esses vários segmentos que as pessoas se enquadram e acaba se dividindo esta questão de a minha religião é X, a minha religião é Y. Como é que a gente pode fazer um alinhamento nisto? Do ponto de vista histórico, vamos chamar de religião. Por isso, este conjunto junta-se, se esta sociedade, estas pessoas juntam-se para entregar-se a esta identidade, a esta força, então estão numa religião. Vamos aqui assumir que existem várias religiões? De forma teológica, vou dizer, existem várias seitas. Várias seitas, mas a religião? É uma, sim. Por quê? Os equívocos sobre a percepção da religião é que fez com que a sociedade dividisse, para cada um seguir a sua visão, o seu entendimento, o ponto de vista que ele acha correto. Que é esta seita. Que esta é seita, neste caso, não a religião. Okay. É por isso que temos sofrido esta desavença. Por quê? Porque a religião? A religião tem uma missão. Qual é esta missão? A primeira missão da religião é ensinar a cada pessoa a ser ela, a tentar buscar a perfeição para ela mesma. Agora,
Com o passar do tempo, as pessoas começaram a reparar aquilo com olho crítico, com olho de pecado para aquilo, esquecendo dela mesma, da própria pessoa, onde nasceram as seitas. Isto, mais aquilo. Então, mas a religião não está ali. A religião é baseada em 5 coisas. Veio a religião para salvar 5 coisas. Primeiro, salvar a alma, ou a dignidade da pessoa. Depois, a família. Depois, o juízo. Depois, os bens. E depois, a própria religião. Quando eu falo salvar a mente, é por isso que vamos encontrar nas Escrituras a proibição do consumo de inebriantes. Quando falo de moderar, consertar a família, vamos ver a proibição, por exemplo, do adultério, da fornicação, a necessidade do casamento religioso, o templo, as igrejas, mesquitas, tudo. Quando falo de salvar os bens, é que vamos ver que há penalizações para quem rouba. Por exemplo, na minha confissão religiosa, tem penalizações para quem rouba. Para quem furta algo, tem condições, termos como aplicar isso. Ok? Então, para salvar a própria religião também, é que não podemos misturar assuntos da terra. Quando eu falo assunto da terra, não estou a falar de estudar, como alguns podem perceber que não. O religioso não pode fazer licenciatura, não pode fazer escola, não pode trajar-se desta forma, não. Aliás, a religião incentiva isto. Por isso, na minha confissão religiosa, os primeiros versos da revelação, aquilo que saiu de Deus para o seu mensageiro, por intermédio do anjo, o primeiro verso era leia. Leia. Ler o quê? Leia tudo. Eu lembro de uma escritura que diz escreva. Leia e escreva. Mas o quê? Em nome de Deus. É por isso que um poeta árabe, quando eu falo poeta árabe, que gosto muito da língua e aprendo muito, ele disse, eu aprendi o mal, mas não para o mal, mas para a prevenção do mesmo. Para prevenção do mal. Sim. Esteve aqui a dizer a questão do ser ter o ser humano, no caso, ter a necessidade de ter de algo para poder seguir, para guiar a sua vida, não é, que é a tal religião. Não será essa a nossa natureza que nos foi dada logo na criação, né? Que nos foi feito já necessitados de uma direção para a gente poder seguir, né? E termos o sucesso de uma felicidade plena em nossas vidas. Sim, é isso. É por isso no início ele disse, nós não emitimos a religião, nascemos dentro dela. Já nascemos, Sim. Quer dizer, é nossa natureza, Sim. buscar ao ser divino. No meu entender é Deus, né? Esta é a natureza. Por isso que quando falamos talvez para ajudar na percepção, quando falamos da revelação, temos muito mais olhado para aquilo que é a Bíblia ou o Alcorão só. Sim. Que é transmitir Deus, mas a revelação nem sempre foi assim. Quer dizer, não é simplesmente desta forma. Existe esta revelação que são as Escrituras. Okay. Existe a revelação, chama-se um conhecimento divino. O conhecimento divino, geralmente traduzimos como dom. Digamos que é uma comunhão que esta pessoa tem um pouco mais íntima, né, com o ser divino, que lhe permite com que esta mesma tenha as revelações que nem todos. Exato, sim. Okay. Existe outra forma que é o sonho. O sonho, sonho. Sim. No sonho existe mais outro capítulo que é a interpretação do sonho. Dos sonhos. Para quem lê as Escrituras, é uma das formas que o profeta, o José, Júsufo, usava mais esta, para a interpretação de sonhos. São muitas formas de revelação. Agora, com o tempo, onde é que nós desviamos desta inspiração que está dentro de nós, as formas de revelação? É quando nós saímos daquilo que fomos pedidos. O que nós fomos pedidos é crença. Crença numa entidade pode regular a nossa vida, que é esta forma suprema. Essa entidade, Sim. não é, que vai nos direcionar para... Agora, nós erramos em duas formas. A primeira forma é que dividimos a religião da ciência. A segunda forma, queremos estudar o Deus.
Ok. E essas duas formas vão nos levar à perdição, claro. Não é? Quando eu falo de estudar a Deus, alguém vai fazer umas perguntas como: Como surgiu Deus? Como surgiu Deus? Ele é como? E tal. Essas perguntas Quem é Deus? não vamos ter respostas Uhum. corretas. A título de exemplo, foi questionado um sábio sobre isto. Os homens questionaram e disseram: diga-nos lá, depois de Deus, quem existe? Exatamente. Quem existe? A segunda pergunta disse: como é que é Deus? É físico, é sólido, é líquido, gasoso? Depois disse: vocês dizem que o Deus consegue abranger a visão em todo lugar. Como é que é isto? O sábio calmamente respondeu a esta questão. Só para termos noção de que não é possível estudarmos a Deus, porque Ele é que nos criou. Ele é quem nos criou, não Ok. é? Ele é que Então- é o ser supremo, né? Acima de tudo e de todos. Ele calmamente respondeu. Na altura, antes de existir esses números negativos para ali, Ok? ele disse: depois de um existe o quê? Os interrogadores disseram zero. Zero é quê? Zero é falta de número. Diz que se é isto algo que foi criado, tem limite, não tem mais depois dele, vamos sermos capazes de estudar a Deus? E ele disse: qual é a outra questão? Disse: para onde Deus reparou? Consegue mesmo na realidade reparar todo mundo? Disse: sim. Já entraste num quarto escuro? Disse: sim. O que é que aconteceu? Diz que liguei a lâmpada. A lâmpada, a lamparina que ligou, iluminou um canto ou iluminou todo o quarto? Se iluminou toda a sala, todo o quarto. Diz que isto é uma coisa criada, que consegue iluminar todo o canto. O que falarmos de Deus? Questões muito fortes, não é? Estudar a Deus é impossível. Nós não temos essa capacidade natural, psicológico, mental, porque realmente é Ele quem nos criou. Agradeço muito a sua presença, Zainadine, foi um prazer enorme. Eu gostaria da gente continuar a falar aqui a respeito da religião como comportamento, não é? Ou como identidade, mas o nosso tempo já nos foge. Por isso eu quero pedir para deixar aqui ficar as suas considerações finais relativamente ao nosso tema que estamos aqui a tratar. É o que eu vou deixar aqui, incentivar ou dizer a todos. Estarmos apegados nisso. Na verdade, isso é identidade. Se chega ao seu posto de trabalho, vão perguntar: você é razão? Se perder a vida, algum lugar por acidente, antes de tratar o corpo, que religião prefere? Até mesmo para casar, Para né? casar, Sim. de que religião? Deixa a identidade. Agora, desleixarmos ou conhecermos a Deus no tempo da tristeza, no tempo da prosperidade, atribuir isso como esforço próprio, é perca de identidade. Obrigado, Jazakumullah khairan. Isso é mandar salam, salam para a família, os companheiros e meus amigos, amigas todos. Jazakumullah khairan. E todo o povo. Nós aqui já desejamos também o Ramadã Mubarak a todos os islâmicos, né? O Zainadine também é. Obrigado. Festa